Somna, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Ele é escrito e desenhado pela Beck Clunan, que fez Por Deus ou Pelo Acaso, que foi publicado pela editora Pipoca Nanquim, e também fez The True Lives of the Fabulous Killjoys, que eu não sei se já saiu aqui no Brasil, mas é um quadrinho que parece muito interessante. E também é escrito e desenhado pela Tula Lotay, que fez Corpus, que é um quadrinho que saiu aqui no Brasil pela Panini, é um quadrinho da Vertigo, e também faz um quadrinho chamado Barnstormers, que nunca saiu no Brasil, mas pelas imagens que eu vi parece bem interessante e espero que saia aqui no Brasil. E esse quadrinho aqui, o Somna, ele é o primeiro quadrinho publicado no Brasil da editora Distillery, né? Distillery tem só as consoantes aqui. Essa Distillery é uma editora nova de quadrinhos nos Estados Unidos, que foi fundada em 2023 e já está fazendo bastante sucesso, já está vários quadrinhos dessa editora já está sendo muito bem falado, ganhando prêmio. O Somna mesmo, se não me engano, chegou a ganhar o Eisner, por exemplo. Então é uma editora que está fazendo um certo barulho assim nos Estados Unidos e agora está começando a ser publicada aqui no Brasil também. E essa Distillery, ela tem meio que a mesma pegada da Image, assim, que é um lugar onde os artistas, os escritores, os desenhistas vão publicar por essa editora os quadrinhos autorais deles, né? O que eu sempre acho muito bacana. Então é muito bom ver uma nova editora como essa surgindo e já sendo publicada aqui no Brasil também. E esse quadrinho, ele tem uma história de terror sobrenatural misturado com um suspense que vai ter ali no meio do quadrinho também. Mas uma coisa importante de se falar é que esse quadrinho também é um quadrinho erótico, né? Muitas partes aqui do quadrinho são umas partes bem picantes que eu já vou contar melhor para vocês aonde que entra essa parte do erotismo aqui dentro do quadrinho. E esse quadrinho se passa no século XVII, naquele contexto de caça às bruxas, né? Ali meio que na Idade Média, assim. E a gente vai ver a história de uma mulher chamada Ingrid, né? Logo no começo do quadrinho a gente já descobre que o marido da Ingrid trabalha como um caçador de bruxas, né? Tanto realmente caçando as bruxas como julgando elas. As bruxas realmente passam por um tribunal antes de ser condenado e tudo mais, mas também é o trabalho do marido da Ingrid executar essas mulheres que são condenadas como bruxas, né? E logo nas primeiras páginas do quadrinho também a gente vê que uma mulher foi condenada como bruxa e ela foi queimada viva no meio da praça ali da vila em que eles moram para todo mundo ver. E isso é uma coisa que de cara a gente já percebe que dá uma atormentada na Ingrid. Outro ponto muito importante, que é o que vai meio que tocar todo esse quadrinho, é que a Ingrid tá sofrendo com alguns sonhos, alguns pesadelos assim que tá atormentando ela, né? São sonhos bem esquisitos assim, e ela sonha com um ser sobrenatural, né? Meio que uma espécie de um demônio, que ele tem uma forma toda preta, assim, parece que ele é meio que banhado em graxa, assim, ele é realmente inteiro preto, e isso tá, claro, atormentando muito ela, né? E é principalmente nessas partes dos sonhos que entra o teor erótico do quadrinho, porque esse ser, esse demônio, fica sempre meio que provocando a Ingrid, tentando a Ingrid ali, e ela meio que vai aceitando isso aos poucos, né? Mesmo que ela não queira isso no começo. Logo nos primeiros sonhos a gente vê que ela meio que tenta dar uma afastada no demônio, assim, só que aos poucos ela vai cedendo, ela vai aceitando isso. E a cada sonho que é retratado aqui dentro do quadrinho, vai aumentando mais o suspense da gente descobrir o que é esse demônio e o que ele quer com a Ingrid, mas também vai aumentando o teor erótico do quadrinho. A cada sonho que tem, esse teor erótico vai aumentando de intensidade, né? No começo é uma coisa mais tranquila, assim, deles meio que flertando, um toque aqui, um toque ali, e depois, a cada sonho, isso vai aumentando mais até que chega uma hora que isso realmente explode. Outro ponto muito importante aqui no quadrinho é uma amizade que a Ingrid tem com uma mulher chamada Maja, e a Maja parece que é a única pessoa com quem a Ingrid pode se abrir, ser ela mesma, né? Porque ela é uma pessoa mais reclusa, e tanto nessa época, né, século XVII e tal, que as mulheres eram realmente bem submissas aos seus maridos e tudo mais, ela não pode falar o que ela quiser, ela não pode falar exatamente o que ela sente e tudo mais.
Então parece que com a Marge ela consegue fazer isso, né? Realmente uma amizade verdadeira que ela tem ali. E a Marge também é uma personagem muito legal, porque ela é uma mulher um pouco mais à frente da sua época, digamos assim. Ela é mais atirada, porque ela tem um marido, né? Ela é casada, só que toda hora ela fica falando de um outro cara da vila. Ela fica, nossa, olha aqueles braços e tudo mais. E a Ingrid, como é uma mulher mais reclusa, ela fica meio que horrorizada com essas coisas que a Ingrid fala. Tem algumas cenas um pouco mais engraçadas, assim, mais bem-humoradas. Mas a Marge é uma das melhores personagens aqui do quadrinho também. Então a história segue com a Ingrid tendo esses sonhos bizarros que, ao mesmo tempo que ela tem medo desses sonhos, tem umas partes que ela fala que ela nem quer dormir mais. Só que ao mesmo tempo que ela tem medo, quando ela sonha com isso, parece que ela gosta. Então fica meio nesse conflito, assim. Chega uma parte que parece que os sonhos parecem meio que tomar conta da vida dela realmente, né? Parece que ela não consegue mais distinguir se ela tá dormindo ou se tá acordada. Às vezes parece que ela tá meio delirando, assim, que é uma coisa muito perigosa nesse contexto de caça às bruxas, né? Se ela falar alguma coisa errada, ela pode ser condenada como bruxa e morta. Então é uma coisa perigosa ali que tá atormentando ela. Mas uma coisa muito interessante é que a Ingrid não sabe o que é real e o que não é, mas o leitor sabe, porque o que ajuda o leitor nessas horas é o desenho, né? Porque, como eu disse, o quadrinho é tanto desenhado como escrito pelas duas autoras, né? Pela Becky Cloonan e pela Tula Lotay. E essa parte dos desenhos é onde realmente o quadrinho se destaca para mim. As partes reais, né? As partes em que ela tá acordada são desenhadas pela Becky Cloonan, e as partes desenhadas pela Tula Lotay são, então, os sonhos ou os delírios da Ingrid. Mas mais pra frente eu falo dos desenhos. Era só uma coisa que eu queria citar mesmo, que é uma coisa que ajuda o leitor durante a leitura. E um certo dia acontece um assassinato horrível ali na vila em que eles moram. Uma pessoa morre de um jeito meio brutal, assim, e ninguém nem desconfia de quem foi. Então uma coisa meio esquisita que aconteceu ali, todo mundo fica se perguntando o que aconteceu. E esse, junto com os sonhos que a Ingrid tem com o demônio, vai ser o grande suspense do quadrinho, né? Vai ser o que vai fazer toda a trama girar, né? Não vai ser só essa questão da Ingrid tendo sonhos, vai ter esse assassinato também, que, como já deve dar para imaginar, né? Não é nenhum spoiler falar isso, essa morte e a resolução dele vai estar ligado de alguma forma com esses sonhos que a Ingrid tem com o demônio, mas não vou falar mais sobre isso também para não entregar um spoiler aqui. Mas todo esse suspense do crime, né, do assassinato, como o suspense do demônio, de por que ele tá atormentando a Ingrid e não outras pessoas e tudo mais, é tudo muito bem resolvido aqui do quadrinho e eu gostei muito disso. Mas de longe, para mim, as partes mais interessantes desse quadrinho, que mais me agradaram, foram as cenas em que a Ingrid tá sonhando com esse demônio, com esse ser, porque meio que ele representa todo o desejo reprimido, todas as angústias, a luxúria, assim, tudo que a Ingrid não consegue ou não pode pôr pra fora e se expressar com as pessoas de algum jeito, ela se sente livre para fazer isso com esse demônio, né? Então esse demônio faz com que a Ingrid se solte e meio que, como eu disse, ela tem medo disso, mas ao mesmo tempo ela gosta disso, porque esse medo do desconhecido meio que excita ela, assim, digamos. É meio difícil de explicar até, realmente é uma coisa que você tem que ler para entender, porque eu não posso falar muito também para não estragar a experiência de quem foi ler o quadrinho, mas essas cenas de sonho com o demônio são as melhores partes do quadrinho, sem dúvida nenhuma. E assim como está escrito na própria contracapa do quadrinho, essa história, o quadrinho, ele lembra muito filmes como A Bruxa e Midsommar, que são dois filmes que eu gosto muito, são dois filmes de terror da A24, que é um estúdio também de cinema que eu gosto bastante. Esses filmes, né, e o quadrinho também, eles vão te revelando tudo muito aos poucos, assim, nada é muito jogado na sua cara, tudo você vai descobrindo bem em parcelas, meio que junto com todos os personagens. Em grande parte da história você vai se sentir um pouco confuso, um pouco perdido com o que está acontecendo ali, sem entender direito tudo que está acontecendo, né? Você vai ficar angustiado também junto com os personagens e com as situações que estão acontecendo, mas em momento nenhum
você sente vontade de largar a leitura, né? Tanto a leitura como o caso dos filmes, como eu citei agora, são obras que realmente te prendem. Você, mesmo se sentindo um pouco confuso, um pouco perdido, você não consegue largar até realmente descobrir o que está acontecendo ali e dar um ponto final naquela história. Então é um quadrinho bem viciante nesse sentido mesmo. Uma leitura que voa, uma leitura muito dinâmica, digamos assim. É um quadrinho que passa muito rápido, mas também é muito, muito agradável de se ler. E eu não vou falar muito sobre o final do quadrinho, nem nada assim, mas eu só quero citar que eu gostei muito do final, porque, assim como esses filmes que eu acabei de citar também, ele tem um final um pouco mais aberto, que deixa margem de interpretação para o leitor, né? Eu sempre gosto bastante disso, de poder ter a minha própria interpretação e não ser uma coisa muito jogada na sua cara. Mas o ponto que eu não gostei do quadrinho também envolve o final, né? Porque por mais que eu tenha gostado de ser um final mais aberto, eu não gostei muito do caminho que levou até o final, assim, as últimas 25 páginas, mais ou menos, assim. Acho que poderia ter sido feito de um jeito um pouco diferente, tanto que eu acho que a parte mais lenta do quadrinho, um pouco mais cansativa do quadrinho, realmente é essa parte final, mas aí é só a minha opinião e cada um vai ter a sua, né? Mas apesar disso, apesar de ter achado um pouco lento esse último quarto do quadrinho, mais ou menos, ainda assim eu gostei bastante da história como um todo e do final também. Então, para resumir, o Somna é um quadrinho que se propõe a ser muitas coisas, né? Ele se propõe a ser um quadrinho de terror, ele se propõe a ter um mistério legal, um suspense legal, se propõe também a ser um quadrinho erótico, e eu acho que ele consegue todas essas coisas muito bem. Eu achei que em alguma parte do quadrinho, algum desses aspectos ia dar uma derrapada, assim, mas isso não acontece em momento nenhum. É uma história realmente muito, muito boa, que eu recomendo vocês a lerem. E agora falando dos desenhos do quadrinho, né, são desenhos muito bonitos. Como eu disse antes, é feito pelas duas autoras, pela Becky Cloonan e pela Tula Lotay, e por mais que os desenhos delas sejam bem diferentes entre si, eles conseguem casar muito bem na história que tá contando, né? Eles funcionam muito bem juntos. Mas o show, pra mim, realmente, a melhor parte em questão de desenhos, fica por conta da Tula Lotay, que desenha as partes mais oníricas, as partes mais de sonhos, que tem um desenho, assim, completamente lindo. Eu nunca tinha visto um trabalho dela antes, mas ela consegue passar muito bem essa sensação onírica, né? Essa sensação de sonho, essa sensação meio de um torpor visual. É meio difícil de explicar até. O desenho dela é meio nublado, realmente parece um sonho, digamos assim, mas é muito bonito. Mas os desenhos da Becky Cloonan também não ficam muito atrás, assim. Não é que o desenho da Becky Cloonan seja ruim, muito longe disso. Como eu disse, os desenhos das duas artistas casam muito bem, funcionam muito bem para esse clima de terror, de suspense, até de quadrinho erótico. E eu gostei muito do desenho, o resultado final é muito bom. Então Somna foi um quadrinho que eu gostei bastante. Não é um quadrinho genial, não é o melhor quadrinho que você vai ler na sua vida, mas é um gibi muito bom que eu recomendo todo mundo a ler. Acho que todo mundo que pegar o Somna vai gostar de pelo menos algum aspecto do quadrinho. É muito bonito realmente. Assim, se você deixar esse quadrinho numa mesa de centro, quando você receber visita em casa, todo mundo vai ficar impressionado, porque é realmente muito bonito. Mas além de ser muito bonito, a história também é muito boa. Fiquei muito feliz de ver quadrinhos da Distillery sendo lançado aqui no Brasil. Esse é o primeiro que sai da editora aqui no Brasil, mas espero que venha outros por aí. Se não me engano, a editora Poptopia anunciou que vai lançar um quadrinho da Distillery também. Então estou muito empolgado com o que vem por aí. Mas eu gostei muito de Somna. E deixe aí nos comentários se você já leu esse quadrinho, se você gostou, se você não gostou. O que você achou do quadrinho? Deixe seus comentários aí que eu vou adorar ler todos eles. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, de ativar o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E se você se interessou pelo Somna, né, pelo quadrinho, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon, e comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão e não muda nada para você. Então,
caso você for fazer a compra do Somna, entra aqui pelo link que me ajuda bastante. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.